Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava terminando de preparar o almoço quando escutei alguém batendo palmas no portão. Dei uma espiadinha assim pela janela e foi então que vi aquele menino. Baixei o fogo das panelas e fui lá até o portão. Quando me viu saindo, ele já foi perguntando: "O seu Lourenço mora aqui?" "Mora sim, filho. Por quê?" "A senhora podia chamar ele para mim?" "Agora não vai dar, o Lourenço está trabalhando e ainda não chegou para almoçar. Se não quer voltar mais tarde?" Ele então balançou a cabeça em sinal de concordância e me deu as costas. Quando já ia ganhando a rua, eu lembrei de perguntar: "O que você queria com ele? Eu posso dar um recado se você quiser." Ele então se voltou para mim novamente e assim meio sem jeito falou: "É que a minha mãe me pediu para falar só com ele." Ele disse aquilo e saiu em disparada. Eu fiquei ali no portão olhando aquele menino correndo pela calçada. Não devia ter mais do que 8, 9 anos no máximo. Fiquei me perguntando: quem era a mãe daquele moleque? E o que será que ele tinha a dizer para o meu marido? E por que a mulher tinha pedido que só falasse direto com o Lourenço? Qual era o assunto afinal? Olha, fiquei pensativa e muito, mas muito desconfiada. Acho que qualquer mulher no meu lugar ficaria. Quando o Lourenço chegou para almoçar, fui logo falando: "Olha, Lourenço, há pouco veio um menino hoje aqui em casa atrás de você." "Menino? Ué, que menino?" "Não sei, não conheço. Eu até perguntei o que ele queria, só que ele falou que a mãe dele pediu para falar só com você." "O que você anda aprontando, hein, Lourenço?" "Eu aprontando? Ficou louca, mulher? Tá me estranhando agora? Anda, serve logo seu bolso aí que eu tenho que voltar pra fila." Olha, eu percebi que ele ficou incomodado. Mais do que isso, eu senti que ele estava me escondendo alguma coisa. Se fosse uma pessoa desconhecida, alguém que eu conhecesse da semana passada, ainda vá, mas era meu marido. Eu conheço meu marido e não é de hoje. Ele almoçou em silêncio, o tempo todo com os olhos fixos no prato. De vez em quando me lançava assim um olhar meio rápido e logo baixava os olhos novamente. Repito, eu conhecia tão bem o meu marido que podia jurar que alguma coisa tinha naquela história. A gente ainda estava almoçando quando ouvi baterem palmas de novo lá no portão. Só podia ser aquele menino de novo. Eu tinha pedido para ele voltar dali a algum tempo e eu não estava enganada. Era ele mesmo. Olhando o portão ali mesmo da janela, chamei o meu marido. "Lourenço, ó, é aquele guri de novo. Vai lá ver o que ele quer, vai." "Puxa vida, Vera, agora eu tô almoçando, não tá vendo? Custa ir lá ver o que ele quer?" Foi então que ele se levantou e, contrariado, foi até a janela onde eu estava dar uma espiada. Fiquei só cuidando, observando o jeito dele. No que avistou o menino, ele balançou a cabeça. Sabe quando a pessoa fica contrariada? "Vai você lá, Vera. Fala que eu não tô. Melhor. Diga que eu fui viajar e que só vou voltar na semana que vem." "Mas por que isso agora, Lourenço? Que medo é esse do guri?" "Mas que medo, Vera? Eu só não quero encheção de saco na minha hora de almoço, só isso. Será que pedi demais?" Percebi que ele ficou ainda mais nervoso do que já estava. E para não deixá-lo ainda mais contrariado, fiz o que ele me pediu. Fui lá fora e falei para o menino que meu marido tinha acabado de sair de viagem. Olha, durante toda aquela semana, a primeira coisa que ele me perguntava quando chegava do serviço era se o moleque tinha aparecido de novo. Nos finais de semana, então, principalmente no domingo, eu percebia a agitação dele. Ficava o tempo todo olhando a janela, esfregando as mãos. Vou repetir. Eu conheço meu marido e não é de hoje.
Além disso, eu não sou boba. Eu percebo quando a pessoa está incomodada. E o Lourenço podia tentar até enganar qualquer um. Vizinho, o irmão dele, qualquer um. Mas a mim ele não enganava. Eu conhecia meu marido. Sabia de cor e salteado cada uma das suas expressões. Eu sabia quando ele estava triste, quando ele estava alegre, quando ele estava empolgado, só pelo modo de olhar. E eu tinha certeza que alguma coisa o estava incomodando e muito. E eu sabia que tinha a ver com aquele moleque. Só podia. Senão por que aquele nervosismo dele, depois que aquele menino veio procurá-lo em casa? Olha, pela minha cabeça, já tinha se passado de tudo. E tudo coisa ruim. Era tudo muito esquisito. O menino procurar pelo Lourenço e o Lourenço não ir falar com ele. O fato do moleque não querer dar o recado para mim, porque a mãe tinha falado para dizer só pro meu marido. Além de tudo isso, aquela atitude dele, aquele nervosismo todo dele. Ficava nervoso por quê? Eu ficava me perguntando a toda hora, meu Deus do céu, será que o Lourenço anda aprontando alguma coisa? Que mulher é essa que fica mandando um recado pro meu marido através de um menino? O problema é que eu não tinha coragem de tocar no assunto. Até porque a primeira vez que fui tentar perguntar alguma coisa, ele já me veio com aquela. Olha, velho, se você começar de novo com essa história, eu vou lá pro bar, viu? Não me enche a cabeça, pelo amor de Deus que eu tô cansado. Esse assunto de novo não. Tá louco? Nem na própria casa a gente tem sossego. Pelo amor de Deus. Já haviam se passado quase 2 meses quando aconteceu aquilo. Eu não tinha esquecido aquela história do menino nem um minuto. Mas nada tinha sucedido depois daquele final de semana. Até que num domingo, para variar, eu estava dando uma ajeitada na casa. Era ainda bem cedo. O Lourenço estava lá no quintal, dando uma parada na grama, quando ouvi a sua voz. Dava para ver que ele estava irritado. O que você veio fazer aqui de novo, moleque? Eu escutei aquilo. E claro, corri para a janela na mesma hora. Era o mesmo menino. Ele estava lá, do lado de fora do portão, diante do meu marido. Fiquei ali escondido, espiando pela frestinha da cortina. Vi então, quando o gorila entregou um pedaço de papel, que imediatamente foi aberto, dando margem para que o meu marido, ainda muito irritado, mas tentando se controlar, perguntasse: o que é isso, hein? Foi a mãe que mandou entregar para o senhor. Ele desdobrou o papel e começou a ler. Depois de ler, ficou assim passando a mão pelo cabelo. Eu conhecia muito bem aquele seu gesto. Era exatamente aquilo que ele fazia quando estava muito nervoso. Ficava passando a mão assim no cabelo ou então na barba, assim na parte do queixo. Pelo seu jeito não devia ter gostado nada do que tinha lido. De repente, ele deu assim uma olhadinha para trás, na direção da casa, com toda certeza para se certificar de que eu não estava perto, e falou para o menino: olha, diga lá para tua mãe, para de me perturbar, viu? Se ela continuar me aborrecendo, eu vou dar um jeito nela. Tá querendo o quê? Acabar com o meu casamento? Já não mandei dinheiro na semana passada? Tá pensando o quê? Que dinheiro dá em árvore agora? Olha, só de escutar aquilo, eu já comecei a tremer. Ele tinha falado num tom razoavelmente baixo, só que não baixo o suficiente para não me deixar ouvir. O safado conhecia a mãe daquele menino. Agora não tinha nenhuma dúvida. Mais do que isso, pelo que ele tinha acabado de falar, devia conhecer muito bem aquela mulher, mais até do que eu estava imaginando, porque até dinheiro dava para ela. E dava dinheiro para a mulher a troco de quê? Repito, ele tentou falar baixinho,
mas irritado do jeito que estava, não conseguiu. Eu vi nitidamente ele falando. Já não mandei dinheiro na semana passada? Tá pensando que dinheiro dá em árvore? Se só aquilo já tinha sido bastante para me deixar nervosa. O que depois eu ouvi da boca daquele menino teve o mesmo efeito que um soco no estômago. Olha, sinceramente, eu já estava para lá de estressado. Só que foi tão repentino e foi tão espontâneo da boca do moleque que eu quase tive um troço quando ele falou aquilo. Ele tentando mandar o menino para casa e o menino ali insistindo. E quando o menino falou aquilo, eu quase tive um troço. Ele tentando mandar o moleque para casa. Vai, suma daqui. E não me apareça mais. E avisa para tua mãe. O menino, em vez de obedecer, tentou argumentar. E a maneira como ele se dirigiu ao Lourenço me deixou de cabelo em pé. Mas pai, a mãe falou que... Cala essa boca, moleque. Eu já falei que não sou seu pai. Suma daqui, vamos! Meu marido fez aquela ameaça e ergueu a mão, como se fosse dar uma bofetada no menino, que assustado saiu correndo em disparada. Só que nessas alturas, eu já tinha ouvido mais do que suficiente. Parece que estou ouvindo nesse momento, porque aquela frase quebrada, interrompida na metade, foi o suficiente para eu me dar conta do que estava acontecendo ali. Parece que estou vendo a voz daquele moleque. Mas pai, a mãe falou que... Ninguém me contou. Eu ouvi nitidamente o menino falando. Mas pai, a mãe falou que... Olha, senti como se tivessem me tirado o chão sob os pés. Não dava para acreditar que eu tinha escutado aquilo. Aquele menino tinha chamado o Lourenço de pai. Eu não tinha ouvido mal, eu ouvi nitidamente. Olha, nem sei como consegui disfarçar quando meu marido entrou por aquela porta. Eu estava tão desatinada que meu corpo todo tremia. Não sei como ele não percebeu, ou talvez até tenha percebido, mas preferiu não falar nada. Até porque ele devia estar mais nervoso do que eu. Não sei nem como num fio de voz eu fiz aquela pergunta. O que o menino queria, Lourenço? Ele só olhou para mim com aquela expressão contrariada e devolveu a pergunta como se não tivesse entendido. Que menino? Ficou louca? Diante daquilo, diante do que ele falou e do modo como olhou para mim, eu não perguntei mais nada. Não tive coragem. Até porque não tinha mais o que perguntar. O que eu precisava mesmo saber, já tinha ouvido da boca daquele moleque. Fiquei calado, resignado no meu canto. Como, aliás, acredite quem quiser, continua até hoje. Ainda não tive coragem de tocar mais no assunto. E olha que já se vão quase 3 meses. Não sei o que me dá toda vez que tento falar disso com ele. Tem dias que eu passo horas e mais horas pensando no que dizer, criando coragem, só que quando ele chega, me bate um medo, me bate um desespero que eu esqueço tudo e a coragem também vai embora. Na verdade, eu tenho muito medo do que possa acontecer. Tenho medo até mesmo de saber o nome desse menino. E principalmente o nome daquela mulher. Esses dias, aliás, eu fiquei matutando, pensando. O menino aparentava, no máximo, uns 8, 9 anos. Eu já estou casada há 9. Será que o Lourenço me traiu, meu Deus? O
quem sabe essa criança seja fruto de um romance que o meu marido teve antes da gente se casar? Sim, por que não? Ele pode ser mais velho, ter 10, 11 anos. Às vezes a gente se engana. Isso significaria que o Lourenço não me traiu, que o filho foi gerado antes do nosso casamento. Mas é claro que também pode ser o contrário. Ele pode ser até mais novo, ter nascido depois de já termos nos casado. Essa dúvida tem me afligido dia e noite sem parar. Mas é exatamente por não ter certeza de nada que me calei, que acabei me resignando. Até porque, pelo modo como ele falou daquela mulher, não deve existir mais nada entre eles. Isso para mim já é pelo menos um consolo. Se bem que no fundo, sei muito bem que estou tapando o sol com a peneira. Sei que muitas pessoas devem estar agora até me criticando, me chamando de Amélia, dizendo que eu estou me fazendo de boba. E é verdade, mas fazer o quê? Prefiro viver assim, levando essa vida de mentira, do que perder o amor do homem que é a razão da minha vida.